quero cumprimentar você, da sua casa. Quero te dizer que aqui na cidade de Uberaba tem uma família bonita, uma família forte. E passando aqui pela cidade de Uberaba, venha nos fazer uma visita. Venha visitar o Ministério Deus Forte. Você daqui da cidade de Uberaba, das cidades vizinhas, venha participar conosco das nossas celebrações, que são tão alegres, tão abençoadoras. Portanto, você é o nosso convidado. E eu quero dizer a você que aqui tem uma família que ama a sua vida e ama também a sua família. E nós queremos prestar a você uma homenagem, dando a você uma forte e calorosa salva de palmas. Que Deus te abençoe. Primeiro Samuel, capítulo 17, verso 45, diz assim: contudo, Davi retrucou aos filisteus: tu vens com espada, lança e escudo pontiagudo, eu, no entanto, venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus dos Exércitos, do qual desafiastes. Apenas até aí. Se nós ligamos a TV, se nós olhamos ao noticiário, nós vamos ver que tem uma palavra que tem sido moda nos últimos meses, nos últimos dias, e essa palavra tem sido crise. Existe uma crise, estamos passando momentos de crise. Interessante porque existem diversas formas que a gente pode encarar as crises, as quais nós enfrentamos. Porque às vezes passamos crise no casamento, às vezes passamos crise no nosso trabalho, às vezes passamos crises pessoais. E aí a gente começa a buscar como é que eu vou vencer essa crise, como é que eu vou superar, o que é que eu devo fazer, o que é que a palavra de Deus me instrui, como é que eu vou vencer essa crise e sair fortalecido, para que quando vier uma outra crise, eu possa estar melhor e mais preparado? Essa é uma pergunta. E isso é algo importante para as nossas vidas. Porque quando vem a crise e você não está preparado, ou você não sabe lidar com a crise, parece que o mundo desabou. E muitos se prostram e param. E ficam pelo meio do caminho. Essa palavra, em 1 Samuel, ela fala de uma crise que estava acontecendo em uma nação. O povo de Israel estava no fronte, o povo de Israel estava em peleja, em luta, em guerra contra os filisteus. E aquela luta parecia que não tinha como ser superada. Porque do lado dos filisteus havia um guerreiro muito grande, muito forte, muito preparado, hábil no manejo das suas armas. E o povo de Israel, juntamente com o rei, que era Saul, estavam amedrontados. E volta e meia, os filisteus desafiavam. Diziam que ia acabar com Israel. Diziam que destruir Israel, e se Israel perdesse a guerra, certamente Israel seria escravo, seria levado todo um povo cativo aos filisteus. Mas acontece que um jovenzinho estava chegando ao fronte, chegando ao campo de batalha, para trazer alguma merenda para os seus irmãos. E aquele jovenzinho era acostumado a cuidar das ovelhas do seu pai, era acostumado a zelar do rebanho, a proteger as ovelhas contra ursos, contra os leões, contra os animais selvagens. E despretensiosamente, ele chegou até o campo de batalha.
Ao chegar ao campo de batalha, ele percebeu que as pessoas estavam tristes, amedrontadas. Já viu o rosto de uma pessoa quando está com medo? A feição, a fisionomia. E aquele jovenzinho chamado Davi chegou e perguntou: o que é que está acontecendo aí? Que negócio é esse? Eu estou ouvindo um camarada afrontando o povo de Deus? Eu estou ouvindo um camarada afrontando o próprio Senhor? E o povo de Israel recuado, o rei Saul recuado, com medo. Não sabia o que fazer, não sabia como agir, como se portar. E Davi diz assim: eu não concordo com essa situação. Eu quero me apresentar para lutar contra esse filisteu. Um jovem, imagine você, não era guerreiro. Os irmãos eram guerreiros, mas ele não era treinado ao campo de batalha. Os irmãos sim. E de repente, aquele menino se apresenta e pede ao rei Saul: eu quero enfrentar, eu quero lutar. E Saul não tinha nenhuma outra alternativa. Nenhum outro soldado quisera desafiar a Golias. Mas Davi se apresenta. E os irmãos começam a dizer: Davi, que negócio é esse? Você ficou louco, Davi? Você não está batendo bem da cabeça, Davi? Mas Saul permite. Disse assim: pode ser. Vamos ver o que esse menino faz. E a palavra nos ensina que Saul trouxe uma armadura para Davi e colocou um capacete na cabeça de Davi e colocou uma couraça sobre os ombros de Davi, e colocou uma espada na cintura de Davi, e Davi começava a andar, mas ele se sentia um verdadeiro robô, porque ele não se movimentava dentro daquele negócio, daquela roupa de lata. E ele disse assim: eu não quero nada disso. Eu não quero o capacete, jogou o capacete fora. Eu não quero essa couraça e jogou fora. Eu não uso espada, mas o que é que você usa? Como é que você vai enfrentar um guerreiro? Ele diz assim: eu estou acostumado a usar a minha funda ou a minha estilingue. Parecia uma coisa absurda. Parecia algo que as pessoas não estavam assimilando, não estavam entendendo. Como é que alguém pode enfrentar uma crise? Como é que alguém pode enfrentar uma batalha dessa forma? De que jeito? Nem arma ele quer. Mas Davi tinha algo poderoso, e eu quero que você entenda isso, por favor. Quando vierem os problemas sobre a sua vida, quando vierem os problemas sobre a sua vida, não enfrente os problemas de braços cruzados. Levante a sua cabeça. Existe uma alternativa, existe uma saída, existe uma forma. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo, mas o problema que você está vivendo, existe uma saída, existe uma alternativa, existe uma forma para que você possa se desvencilhar dele. Será que eu estou sendo claro ou não? E a palavra nos ensina que Davi saiu para o campo aberto, tomou uma iniciativa, tomou uma postura, tomou uma atitude. Uma atitude, querido, faz com que novos horizontes possam ser abertos à sua frente. Uma atitude faz com que uma solução que você nunca havia pensado possa estar se descortinando. Às vezes, uma pequena atitude. Talvez você não consiga, passe por uma situação que não consiga mover um dedo sequer, mas você pode orar ao Senhor. Você pode clamar ao Senhor. Talvez você passe um momento
em que não consiga enxergar muitas coisas, mas se você toma uma iniciativa, se você crê, como diz aqui a palavra, Davi creu e Davi disse assim: olha, ele está desafiando não pessoas, mas ele está desafiando o próprio Senhor dos Exércitos. Claro que a confiança de Davi não estava nas armas. A confiança de Davi não estava nas espadas, nas lanças. A confiança de Davi não estava na pedrinha que ele colocou naquela estilingue. O Salmo de número 20, verso 7, ele diz assim: uns confiam em armas e outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Uns confiam no seu dinheiro, uns confiam na sua capacidade intelectual, outros confiam na sua astúcia, outros confiam na sua capacidade de articulação. Mas nós precisamos aprender a confiar naquilo que o Senhor nos ensina, porque temos uma arma, nós temos uma ferramenta poderosa, e essa ferramenta é a palavra de Deus. E Davi parte para um embate. Claro que os irmãos estavam amedrontados. Os irmãos perguntavam: e agora? Vamos ficar sem o Davizinho? Como é que uma criança vai enfrentar um guerreiro desse tamanho? Ele não manejava espada, mas de estilingue ele conhecia bem. E a palavra nos ensina que enquanto Golias ameaçava, enquanto Golias lançavam palavras, e as palavras entravam, vinham até os ouvidos do povo de Israel, e aquele povo ficava cada vez mais amedrontado. O primeiro ataque era ataque de palavras. Eu não sei se você já parou para pensar a respeito disso, mas muitas vezes o inimigo começa a te atacar com palavras. Lança palavras sobre os seus ouvidos, e você começa a tremer nas bases, e diz coisas ao seu respeito, e você começa a acreditar nessas coisas que você ouviu. Mas não é ao inimigo que nós temos que ouvir aquilo que o Senhor nos ensina na palavra dEle. E eu quero dizer a você, querido, que talvez você esteja enfrentando alguns Golias na sua vida. Talvez você esteja enfrentando alguns gigantes lá na sua casa, talvez você esteja enfrentando alguns gigantes lá no seu trabalho, talvez você esteja enfrentando alguns gigantes no seu dia a dia, e você não vê como vencer ou não sabe como se desvencilhar desse problema. Quantas vezes o inimigo vem para bloquear o nosso caminho, não é verdade? Para que você não cresça, para que você não melhore, para que você não desenvolva, para que você permaneça estacionado. Mas não é o desejo do coração de Deus que você continue estacionado, paralisado pelo medo, parado pelas circunstâncias da vida. Eu tenho uma palavra a você: não é tempo de recuar. Não é tempo de voltar atrás, não é tempo de andar com a cabeça baixa, é tempo de você levantar, meu querido, e dizer assim: eu vou enfrentar essa situação, eu vou enfrentar esse problema, Deus haverá de me dar forças, e eu vencerei esse problema, ainda que seja com a pedrinha de estilingue, ainda que seja com uma coisa tão pequena, uma coisa que ninguém jamais imaginava. Por isso que eu quero que você entenda que iniciativa é uma das coisas mais poderosas na vida de um homem e de uma mulher. Uma pessoa, quando perde a iniciativa, certamente ela não vai longe. Uma pessoa que deixa de fazer as coisas, que se enclausura, que se aquieta, que se acomoda, ela acaba perdendo a noção da vida, perdendo a noção a respeito das coisas. Por isso, não cruze os seus braços. Por isso, não abaixe a sua cabeça. Por isso, não esteja distraído. Por isso, não volte atrás, não recue. Não fique comparando, não fique lembrando das vezes que você perdeu algumas batalhas no seu passado. Essa é uma nova batalha.
Esse é um novo momento da sua vida. O que ficou no passado, ficou no passado. A palavra de Deus nos ensina que a cada manhã o amor de Deus se renova sobre as nossas vidas. Mas a cada manhã também, até mesmo os problemas são outros. De repente o problema de ontem não é o problema de amanhã. O que você passou semana passada pode ser que não seja o mesmo problema que você vai viver nos próximos dias. E eu quero te dizer mais. Para cada problema, Deus te dá uma solução. Eu não sei se você ouviu o que eu disse. Para cada problema, existe uma solução. E a palavra nos diz, no verso de número 49, eu quero que você acompanhe comigo, que Davi lançou mão do seu alforje, Davi apanhou rapidamente uma pedra, não foi devagar, não ficou esperando, diz a palavra que ele pegou rapidamente uma pedra, ou seja, ele tomou uma decisão de imediato, ele fez algo imediatamente, ele pegou uma pedra, colocou no meio da tiradeira e atingiu o filisteu na testa. Eu imagino que Davi não estava olhando para a grossura do braço daquele guerreiro. Davi não estava olhando o tamanho, porque era um homem, diz a palavra que era um homem muito grande e muito forte. Mas o foco de Davi foi exatamente um ponto em que ele acertando, não teria como as coisas serem diferentes. E ele acertou, diz aqui a palavra, que ele pegou a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de forma que a pedra ficou encravada no meio da testa do filisteu. Ele acertou o alvo. Nós aprendemos alguma coisa com isso. Nós precisamos aprender a ter foco na nossa vida. Não comece uma coisa e para pela metade. Não fique olhando as coisas de um lado, do outro. Claro que precisamos avaliar, mas nós precisamos saber o que nós queremos. Precisamos ter um direcionamento, precisamos saber onde é que nós vamos acertar. E eu quero que você aprenda algo poderoso da parte do Senhor. O caderno de Mateus, capítulo 6, verso 33, nos diz assim: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Preste atenção, querido. Busca primeiro. Você poderá buscar coisas em segundo, terceiro e quarto lugar. Mas em primeiro lugar é o reino de Deus e o que mais? E a sua justiça, e as demais coisas, elas vão sendo acrescentadas. Essa palavra é uma chave para a sua vida. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Por que eu preciso buscar a justiça de Deus? Porque quando eu sou justo no meu trabalho, quando eu sou justo naquilo que eu faço, quando eu sou justo nas minhas palavras, justiça atrai os benefícios de Deus. Justiça faz com que as coisas de Deus venham sobre a sua vida. Por quê? Porque Deus é justo. Ser justo significa não ter folga. E quando agimos em justiça, certamente Deus estará do nosso lado. Por quê? Porque Deus é justo. Caderno de Hebreus, capítulo 1, verso 8, diz assim: a justiça é o cetro. A justiça é o cetro do seu reino. O cetro é aquela vara, e os reis usavam o cetro, a vara, e quando eles queriam fazer algo em favor de alguém, eles estendiam o cetro. Era o sinal que a pessoa estava sendo liberta, era o sinal que a pessoa estava sendo abençoada, era o sinal que a pessoa, que algo estava acontecendo de poderoso, quando um rei estendia o cetro sobre uma determinada pessoa.
Sabe o que eu estou dizendo? Que quando Deus estende o seu cetro de justiça sobre a sua vida, a provisão vem ao seu favor, os recursos. Eu acho que você não ouviu o que eu disse. Eu disse que quando você age em justiça e Deus levanta o cetro sobre a sua cabeça, o favor de Deus vem para a sua vida. Não tem crise, não tem problema. Os problemas que vierem, você haverá de superar. O favor de Deus virá sobre a sua vida, a proteção, a provisão da parte de Deus. Eu acho que só meia dúzia de pessoas ouviram o que eu disse. Será que eu preciso de repetir novamente? Por quê? Porque na justiça de Deus, Ele vai te dar sabedoria, irmã, Ele vai te dar graça. Quando você age em justiça, as mãos de Deus vêm sobre a sua vida. Nós precisamos entender esses princípios, e não apenas entender também como colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina. Davi estava agindo de forma justa, ele tinha apenas um estilingue, ele não quis a espada. Nós temos um problema muito sério, às vezes Deus coloca algumas coisas na nossa mão, mas nós ficamos olhando para aquilo que nós não temos. E às vezes reclamamos, dizendo assim, se eu tivesse tal coisa, se eu fosse o fulano, se eu tivesse tanto de dinheiro, se eu tivesse tal. Olhe para aquilo que você tem e não para aquilo que você não tem. Você aceita essa palavra sobre a sua vida? Eu quero convidar você a colocar a mão sobre o seu coração. Feche seus olhos por um momento. Eu quero orar por você. Pai, nós te adoramos. Nós bendizemos e glorificamos o Teu nome. Nesse dia de hoje, ó Deus, a Tua palavra foi ministrada. E eu sei que ela não vai voltar vazia. Ela está cumprindo um propósito. Portanto, dê força, dê alegria, dê graça a esse homem e a essa mulher, para que ele possa vencer toda e qualquer batalha. É o que pedimos e desde já nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Se você receber essa palavra, dê uma forte salva de palmas a Jesus.